O outro ângulo da oitiva do presidente Lula, por imagens aqui na Jovem Pan, repórter Vitor La Regina. Vitor. Câmera diferente pedida pela defesa de Lula mostra o ex-presidente cara a cara com Sérgio Moro e ajuda a entender melhor como ocorreu o depoimento da última quarta-feira. A segunda gravação foi disponibilizada pela Justiça Federal nesta quinta-feira e ilustra também os momentos mais tensos do interrogatório de Curitiba. Não só os embates entre os juízes e os advogados aparecem na gravação, mas também uma irritação do advogado da Petrobras, que é assistente de acusação neste caso. O professor René Dott, que representa a estatal, se irritou com o advogado de Lula, Cristiano Zanin, depois que o defensor do petista reclamou das perguntas de Moro sobre o mensalão. Isto é uma questão política, reconhecimento de alguma coisa, Vossa Excelência está pedindo posicionamento político do depoente. Então, a orientação da defesa técnica é que não emita, neste momento, nenhum tipo de pronunciamento que não seja em relação ao processo. Na individualização da pena, se for o os seus antecedentes, a sua personalidade, enfim, as suas condições pessoais, a sua moral, inclusive, principalmente o seu caso moral. Não estou julgando ninguém, eu estou justificando a pergunta do juiz. E o juiz pode perguntar, porque é matéria de fixação da pena. E assim, o juiz pode fazer isso. É fixação da pena. Personalidade. Doutor, não estou representando ninguém. Está falando agora, não é seu momento. O doutor tem falado nessa audiência o tempo todo, cansativamente. O advogado está falando agora. Parece que não se respeita a autoridade do juiz do caso. É evidente isso. Inclusive falando sem pedir a palavra. Isso não se faz. Nesta imagem, Lula e Moro estão frente a frente. Os procuradores do Ministério Público Federal estão do lado direito do juiz. Do lado esquerdo está uma servidora da Justiça Federal. Zanin está atrás de Lula e os outros dois advogados do petista, Valesca Zanin Teixeira e Roberto Teixeira, estão do outro lado da mesa, ao lado de René Dott. Em outro momento tenso da audiência, Lula pergunta se Moro se sente culpado pela crise no país e pela demissão de 600 milhões de trabalhadores, um número completamente exagerado dado pelo petista. Moro, o senhor se sente responsável da Operação Lava Jato ter destruído a indústria da construção civil nesse país? O senhor se sente responsável por 600 milhões de pessoas que já perderam emprego no setor de óleo e gás da construção civil? Eu tenho certeza que não. O senhor entende que o que prejudicou essas empresas foi a corrupção ou combater a corrupção? Não, é o método de combater a corrupção. O que o senhor se refere? Não, o que eu fiz é o seguinte, contra as pessoas que pagaram propinas? Quando um juiz, me desculpe isso, quando um juiz e os acusadores se submetem à imprensa para poder prender as pessoas, aí tudo mais é possível, doutor. De que forma que o juiz seria submetido à imprensa? Eu vou lhe dizer uma coisa, doutor. O senhor disse... O debate entre Vossa Excelência e o ex-presidente. O senhor disse num artigo que o senhor escreveu, copiando as mãos limpas da Itália, de que se a imprensa não ajudar, não tem como prender rico e político. Então aí vamos deteriorar, vamos degradar a imagem das pessoas na imprensa. Eu vi o depoimento do Léo. Eu conheço o Léo antes e conheço o Léo naquele depoimento. Senhor presidente, depois o cidadão condenado a 23 anos de cadeia ser chamado para a coisa mais importante que ele tem que falar é que o Lula sabia. Depois de condenarem e execrar a imagem de um pai de família, que por mais errado que tenha, merece respeito, como o Duque, há 40 anos de cadeia, e depois prometer a ele liberdade, se a senha for falar, o Lula sabia. Quem prometeu liberdade? Eu vi. Doutor, não, eu estou vendo isso pela imprensa há tempo, doutor. Quem prometeu liberdade? Eu estou vendo pela imprensa há tempo. Ele vai fazer delação premiada e na delação, a condicionante, já faz alguns meses que eu vejo pela imprensa, no caso do Léo, alguns anos, é citar o nome do Lula. Cita o nome do Lula, cita o nome do Lula, cita o nome do Lula, se não citar não vale, cita o nome do Lula. E aí, doutor, me desculpe com todo o respeito que eu tenho pelo seu trabalho. Esse último mês foi o mês Lula, em que a senha era Lula. Vamos chamar todo mundo. Se pudesse ressuscitar o Conde de Monte Cristo, ele viria aqui e falar, foi o Lula o culpado. Nas primeiras 3 horas de depoimento, os representantes do Ministério Público Federal apenas assistem às perguntas feitas por Moro. A tensão continua na audiência quando Roberson Pozobon inicia as perguntas e se refere a Lula como o senhor Luiz Inácio. O primeiro aspecto que gostaria de indagá-lo, senhor Luiz Inácio, é sobre
Pela ordem, só uma questão de respeito. Assim como Vossa Excelência foi bastante cuidadoso com o tratamento dado ao ex-presidente da República, eu queria ao Ministério Público também observasse que nós estamos aqui tratando de um ex-presidente da República. Então, o senhor Luiz Inácio, acho que não é uma forma adequada de se referir a um ex-presidente da República. Eu acho que o Ministério Público não tem nenhuma intenção de ofender, provavelmente foi um lapso verbal, mas eu pediria que você reportasse, talvez da forma como eu coloquei, de senhor ex-presidente. 12 minutos depois, Moro corrige Lula, quando o ex-presidente se refere a Pozobon usando você ao invés de senhor. Eu gostaria de perguntar, então, se o senhor recorda de ter discutido sobre isso. Não tenho a menor noção. Se eu discutir apenas da questão da cozinha, eu vou dizer para você, nunca mais, depois que eu visitei o prédio, nunca mais eu discuti triplex. Eu vou fazer aqui uma observação, já que a defesa reclamou o tratamento do senhor ex-presidente, peço que o senhor se refira aos membros do Ministério Público como senhor e não como você. É que é tão novo, um velho falar senhor para um jovem. Não, sei que o senhor tem uma tendência informal, mas eu peço também que o senhor trate dessa maneira. Pode deixar. Certo? Por fim, as considerações finais de Lula são recheadas de interrupções e advertências. O petista tenta advertir ao juiz que ele será atacado no futuro por quem o defende atualmente, mas o magistrado afirma que já é duramente criticado. Eu espero que essa nação nunca abdique de acreditar na justiça. Agora eu queria lhe avisar uma coisa. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vai ser muito mais forte do que eles fazem, até ministro da Suprema Corte, que não pensa como pensa a imprensa brasileira hoje. Senhor ex-presidente, infelizmente eu já sou atacado por bastante gente, inclusive por blogs aí que supostamente patrocinam o senhor, então eu padeço dos mesmos males de certa medida. Entretanto, não, doutor, não dei a palavra. Entretanto, eu vou encerrar aqui essas suas declarações, mas eu lhe asseguro que vai ser julgado unicamente com base nas leis e na prova de processo. O senhor pode ficar seguro quanto a isso. A audiência que ouviu Lula na última quarta-feira foi a primeira que teve uma segunda imagem que não a tradicional, na qual o depoente fica na frente da câmera. No despacho em que autorizou a segunda gravação, Sérgio Moro disse que acatou o pedido da defesa para evitar qualquer afirmação equivocada que se pretende esconder algo durante o interrogatório. Aliás, um excelente trabalho do Vitor La Regina para separar esses trechos. E, professor, em inúmeros momentos, o ex-presidente Lula tenta usar frases de efeito, fazer uma brincadeira com o juiz, Sérgio Moro, só que ele não entra nessa, né? Eu acho que tem algumas observações rápidas a serem feitas. Primeiro, a defesa legal lá, a defesa do presidente, é patética. Os seus defensores são patéticos. Não precisa falar mais. Ponto. Patéticos. E eu conheço a história deles também. Ponto. Há um problema no Brasil. Nós somos um país que parece que não somos uma república desde 15 de novembro de 1889. Na república não tem títulos. O tratamento é senhor e senhora e acabou. Não existe tratamento de ex-presidente ou chamar a pessoa pelo cargo que ocupou, presidente, ministro. Não. O tratamento é senhor ou senhora. Quando começou a República, só sabe qual era o tratamento aqui no Brasil? Tal qual na França, após a Revolução Francesa de 1789, a nossa República foi 100 anos depois, era cidadão ou cidadã. Esse era o tratamento dado na França. Se vocês olharem o processo do Luís XVI, né? Ele não é chamado de Luís XVI, mas de Luís Capeto, que era um dos sobrenomes da família, né? E é cidadão ou cidadã e acabou, é senhor ou senhora agora aqui. Não tem tratamento, ninguém tem o título de presidente, aqui não é nobreza. Você passou pelo cargo, você não é, para usar uma expressão do Eduardo Portela, recentemente falecido, né? Outra coisa, e quando ele cita Conde de Monte Cristo, ele nem sabe que é o Conde de Monte Cristo, é um livro do Alexandre Dumas, né? Vamos falar em português, né? Ele nem sabe, porque ele nem leu. Você imagina, você quer torturar o Lula? Solte numa biblioteca e tranque a porta. Deixa ele numa biblioteca. Olha, ele confessa qualquer coisa. Por outro lado, quando ele fala a cara de pau, como ele é mentiroso, é um cafajeste.
Mas o que causa para mim uma dificuldade explicativa é como esse cafajeste, ladrão corrupto, ladrão desde a época do sindicato, desde 1972, lá na Rua João Basso, lá em São Bernardo do Campo, esse cafajeste já roubava dinheiro. Como é que esse sujeito ganhou 4 eleições presidenciais? Você pode me dizer, ouvinte, é porque eles tinham um método de corrupção fabuloso. Mataram o Celso Daniel. Mataram o Celso Daniel. E ele sabe quem matou. Porque ele deu 6 milhões através do José Carlos Bunlai para calar a boca do Ronan, né, Ronan? Você tá me ouvindo, Ronan? Você é um grande sem vergonha também, né? Você tava chantageando Lula e Gilberto Carvalho. Eu tô me referindo ao dono do Diário do Grande ABC, aí em Santo André, que eu sei, que eu morei aí. Eu sei de quem tô falando. Empresário de ônibus, tem maracutaia, bandido também, né? Então, o Lula, ao fazer isso, ele fala em método, ele discorda do método de combater a corrupção. Ele é o chefe da organização criminosa. Ele que é o chefe. Mas ele é tão cafajeste, tão fraco, tão covarde, que ele imputa à mulher a responsabilidade dos fatos atribuídos pela justiça a ele, a uma defunta. Esse homem, ele é pior do que eu imaginava. Sinceramente, eu o conheço desde os anos 70. Eu imaginava que ele tivesse um restinho de caráter. Mas depois de ver essas 5 horas e assistir e ficar muito irritado, porque certas coisas a gente já viu 2, 3 vezes, como é possível, desculpe, um homem como esse ter governado o Brasil durante 8 anos e ter vencido 4 eleições presidenciais? É inacreditável. E vocês percebam que há toda uma tentativa da defesa, patética, volto a dizer, de tirar do sério o juiz e os procuradores. Caíram do cavalo. Lula vai ser condenado. Não, foi desastrosa. E, insisto, fora, quando ele chegou, a manifestação foi um fracasso. Audiência foi um fracasso, né? E aqueles que dizem que Lula é o grande líder popular que incendiou o país, o que aconteceu? É aquilo que eu disse. Lula só chegou onde chegou porque muitos silenciaram, tiveram medo, especialmente o PSDB, que era o principal partido político do Brasil, que poderia ter se contraposto naquele momento histórico desde 2002, traiu em 2005, graças a Fernando Henrique Cardoso, que traiu o povo brasileiro, quando disse, não vamos abrir um processo de impeachment. Segundo semestre de 2005, essa tortura que nós sofremos durante mais de 10 anos, um dos responsáveis, e a história não o absolverá, tem nome, Fernando Henrique Cardoso, o Boca Mole, que na hora que nós precisamos, vocês se recordam, no início de 2016, aqui no Jornal da Manhã, eu disse, quando ele estava contra o impeachment da Dilma, ele queria negociar o Boca Mole. Se não é o povo brasileiro, nós teríamos até hoje Dilma na presidência, Lula na Casa Civil, em 2018 lá no governo.